Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto, esse é um canal de astrologia. Se você estiver passando por aqui pela primeira vez, eu vou pedir para você assistir o vídeo. Se você gostar do conteúdo, siga meu trabalho, por favor. E nesse canal a gente tem que fazer uma dobradinha entre os vídeos que eu posto para vocês e os inscritos, a parte do comunidades, postagens. No YouTube tem uma parte que dá para escrever, então eu completo, eu complemento, talvez até coloque ainda hoje uma mandala para o dia de amanhã, outros dizeres para o dia de amanhã, que vai ser o dia da lua cheia em Áries. Mas eu vou, nesse vídeo de agora, falar do nódo lunar norte em Touro, explicando um pouco melhor para as pessoas, é a base do meu trabalho. Eu comecei pelos nodos lunares, cauda e cabeça do dragão, e esse eixo é o eixo que a gente está vivendo. Então, eu vou fazer algumas considerações para vocês em relação a como trabalhar o trânsito do nó lunar norte em Touro no seu mapa, por onde ele transita. Lógico que vão existir diferenças em função da casa por onde ele transita, qual é o seu nódo lunar norte, mas aqui, de qualquer maneira, eu vou trazer o que é possível a gente vibrar de modo geral. O que o nódo lunar norte pede é um processo de construção ou de reconstrução. Tem um hexagrama do Sting que eu gosto muito e que fala exatamente do eixo escorpião-touro. Eu não recordo o número do hexagrama, mas é um hexagrama que diz, o título do hexagrama do Sting é Trabalho sobre aquilo que se deteriorou. Esse processo é o processo de touro-escorpião, melhor dizendo, escorpião-touro. Aquilo que se deteriorou, aquilo que virou lixo, vai ser reciclado, vai ser reaproveitado de uma maneira diferente, passando por uma transformação, passando por uma magia, passando por uma transmutação, mas é exatamente a passagem do chumbo para o ouro. A gente também usa a passagem do chumbo para o ouro para Capricórnio-Saturno, porque Saturno rege o chumbo, mas as coisas se misturam um pouco. O que eu quero passar para vocês, que eu já dei numa outra gravação anterior, é que o nódo lunar sul em Escorpião, ele tem coisas ótimas. O eclipse que vai acontecer no dia 25/10, ele acontece com Sol e Lua em Escorpião e Vênus em Escorpião. Esse eclipse é extremamente rico, o ascendente em Sagitário. Então, se você pensar em Escorpião como um dos signos mais profundos, você bate com o pé no fundo do poço, e o que tem de legal de bater com o pé no fundo do poço é que você não pode fazer outra coisa que não seja voltar. E aí, quando você volta, você vê a luz de Sagitário, que vai trazer o significado espiritual da descida até o fundo do poço. Agora, não dá para ter luz, não dá para entrar em Sagitário sem passar pelo despojamento, sem passar pela, pelo despojamento, não tem outra palavra, pela entrega de Escorpião. Os dois grandes signos de entrega, Escorpião e Peixes, signos do elemento água. Então você precisa se entregar para a vida, se despir dos cargos, dos títulos, do nome do marido, do nome da família, da beleza física, desce até o fundo dos infernos, bate com o pé e volta, que aí você vai entender o que é Sagitário, o que é a luz da consciência em relação ao teu lado luminoso e ao teu lado sombrio que você conheceu, batendo o pé lá no fundo do poço. Pode ser num processo de terapia, pode ser numa decepção com você mesmo, com você mesma, pode ser numa decepção com a vida, com alguém, com uma pessoa. Você conheceu o lado obscuro, você conheceu o outro lado da moeda, e aí você pode se integrar e voltar para merecer a luz de Sagitário.
O nó do sul em Escorpião costuma trazer inquietações e mudanças, mas Aquário também fala de mudança. Gêmeos também é inquieto. Virgem é mega inquieto intelectualmente. De que tipo de inquietação e mudança a gente está falando? A gente está falando das inquietações e mudanças emocionais, de dentro ou espirituais, que podem gerar um sentimento de impotência para construir ou reconstruir alguma coisa. Gêmeos e Aquários são mega inquietos. Áries é inquieto. Virgem é mentalmente inquieto. A inquietação de Escorpião é emocional, é do fundo da alma, é o receio de ser machucado emocionalmente, é o receio de poder ser punido se não fizer as coisas corretamente. E segundo alguns livros de astrologia, em função de ter nas vidas anteriores experimentado mesmo punições, vivenciado grandes violências. Então, Escorpião não quer passar por isso, mas vibra esse medo e acaba, às vezes, se não fizer o caminho para Touro, repetindo esse modelo de violência, porque ficou tão conectado nessa vibração que acabou atraindo e revivendo tudo isso. Tem uma coisa importantíssima que eu quero falar para vocês, que é o seguinte: algumas pessoas escreveram dizendo que elas sentem determinadas características do nó do sul, ainda que sobre esse tema, né? Nó do sul em Escorpião, nó do norte em Touro. Eu tenho a lua em Libra. Uma pessoa que tenha a lua em Libra, por exemplo, e o ascendente em Libra em conjunção com o ascendente, ela pode ter as características de Libra, mas não necessariamente a questão kármica dela. Então, eu queria pedir para vocês fazerem uma diferença entre eu tenho características de Libra, ou tenho características na casa 8, ou tenho Plutão, conjunção Vênus, ou tenho Plutão na cúspide da casa 4, e quando eu leio alguma coisa relacionada com o nó do sul em Escorpião, eu me identifico um pouco. Isso, ok. Mas o nó do lunar sul e o nó do lunar norte, eles estão falando de um caminho. Nem Saturno fala de caminho. Quem fala de direção, quem fala de caminhar numa direção, nó do lunar norte, é o norte. Pode ser um pouco meio do céu e o sol, que eu queria ter tempo para trabalhar o sol. Talvez eu consiga trabalhar Sol, trabalhar Hefesto e voltar com texto sobre Touro. Eu tenho 1000 ideias, o que falta é tempo no relógio. Então, vamos lá. Essa observação que eu estou fazendo é mega importante. O fato de você se identificar ascendente em Libra, lua em Libra no ascendente. Então, eu me identifico com o que eu leio, às vezes, sobre o nó do sul em Libra, mas não é o seu nodo. Pode ser que o seu nodo esteja falando de uma coisa completamente diferente. Pode ser que o seu nodo lunar norte esteja na casa 5, pedindo expressão do eu. E aí, lógico, ter a lua em Libra e o ascendente em Libra dificulta, porque coloca o outro em primeiro plano, como a casa 11 também coloca. A casa 11 coloca os amigos e Libra abre para todo mundo, mas não pode confundir as coisas. Lógico que você vai ter características de cada um dos 12 signos, já que o mapa astral contém as 12 consciências, mas não pode misturar as caixinhas. Nó do lunar norte é um caminho, é uma direção, é um karma, é um aprendizado, como Saturno também é, mas Saturno não fala de direção, tá bom? E o meio do céu, se o nó do sul estiver no meio do céu, o que você tem que fazer é cair na casa 4
Então também não vai ser direção dessa vida de agora. Se o nó do sul estiver no meio do céu, você vai descer para a casa 4. O caminho é na direção da casa 4. Você vai rolar a ladeira abaixo, que é o termo que eu uso. Mas não pode confundir que você tenha características de um determinado signo com o que representa cauda e cabeça do dragão, que é muito maior e toma conta da sua vida. Assim como algumas pessoas que fizeram comparações entre os números e os signos, calma, Gêmeos a gente associa ao número 3, mas não existe essa ordem. Como a gente pode associar Áries ao número 1, mas o número 2 é de Libra, o número 8 é de Capricórnio. A gente pode fazer isso um dia, mas não misturem. Eu tenho muito receio das pessoas que têm um conhecimento extremamente superficial e que já partem para uma etapa de leitura que exige uma profundidade muito grande, uma prática muito grande, porque pode se atrapalhar. Não existe nada maior do que a cabeça do ser humano. Se um cliente meu cismar com alguma ideia, não vai ter Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e astrólogo nenhum que tire essa ideia da cabeça dele, porque não existe nada maior do que a nossa mente, tá bom? Vamos lá. Quando você constrói um prédio, o que é o mais importante? A gente fala muito de touro como beleza, e né? Esse quadro que eu tenho aqui atrás, algumas mandalas que são maravilhosas para a gente meditar, a beleza de um jardim. Só que quando você levanta um prédio, ou quando você levanta uma ponte para outra pessoa, para outro caminho, para outra experiência de vida, você tem que bater as estacas. Então, touro não é o signo da estética, da beleza, superficialmente. Tem que bater estaca, o que significa que a construção ou a reconstrução daquilo que parecia perdido, ou daquilo que parecia estragado, ou até estragou, mas é possível você transformar em adubo e usar no seu jardim. A gente precisa de consistência e profundidade nas coisas que a gente faz. E se Escorpião é profundo do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, touro também precisa ser, senão a ponte cai, senão o prédio cai. Na hora que você estiver escolhendo papel de parede, que são caríssimos hoje em dia, sejam importados ou não, teve uma vez que eu coloquei papel de parede na casa inteira. Da última reforma que eu fiz, não deu. Mas, enfim, porque fica colorido, fica gostoso, fica bonito. Voltando para essa história, para botar o papel de parede ou para pintar a parede, tem que botar os tijolos, e para botar os tijolos tem que bater as estacas. Então você tem que ter estrutura e profundidade, não no sentido escorpiônico de alma, de sentimento, de espiritualidade, mas sim de certeza das tuas coisas e de trabalho duro, de esforço. Paracelso dizia que o trabalho é a maneira que o ser humano serve aos deuses. Paracelso não foi qualquer um. Era alquimista, era astrólogo, era médico e era louco, bebia. Mas é uma história, um personagem fantástico, e muitos dos dizeres de Paracelso lembram os fundamentos do Hahnemann, da homeopatia, embora o Hahnemann jamais tenha citado Paracelso, mas é uma beleza. Vamos lá. Escorpião, nó do sul em Escorpião, precipita as crises. Sabe aquele sujeito? Ares também faz isso e Marte é o antigo regente de Escorpião. Não tem paciência para esperar, vai lá e resolve logo. E não resolve da melhor maneira possível. Se sente mais aliviado de resolver logo do que de esperar uma boa resposta, uma boa solução. Tem uma ansiedade que acaba atraindo ou criando situações destrutivas. Tem uma conexão e uma intimidade. Escorpião, nó do sul, Escorpião, nó do sul na casa 8, aqui também. Tem uma conexão e uma intimidade do ponto de vista sexual, do ponto de vista espiritual com outras pessoas que acontece de uma maneira muito rápida. E aí você entrega o corpo,
Ou você entrega a alma e fica na dependência dos gurus, ou fica numa dependência emocional do outro, porque deu uma intimidade de corpo, se envolveu, se entrelaçou muito rapidamente nos primeiros 15 dias de relacionamento, sem saber quem é o outro, e vai ficar refém desse outro também, do ponto de vista emocional, do ponto de vista sexual. Então, calma, não vai com tanta pressa, né? Não, deixa o lado taurino dizer, peraí, deixa eu saber primeiro quem você é, que aí você junta, inclusive, a possibilidade escorpiônica de se defender, de se proteger, naquilo que eu falei no outro vídeo, porque tem medo, porque acha que o outro está tramando contra, então legal, então vamos manter uma certa coerência. Espera primeiro para você saber que apito que esse guru toca, desculpe a expressão, qual é o apito que esse guru toca, vê se ele é incoerente nas coisas que ele faz, toma cuidado com essa pessoa que está querendo transar com você da primeira vez, que está querendo fazer sexo virtual e que você nunca viu na vida, sabe lá se ele está gravando esse encontro? Calma, calma e calma. O mantra do nó do lunar norte em touro, se você não se inspirar, é calma, calma aí, fica cantando, calma aí, espera um pouco, paz e amor, paciência, perseverança, persistência. Pega uma cartilha de touro e espera, aguarda, não se entrega de vez. Porque o que acontece? Se entregar de vez, eu esqueci de falar, faz sociedade com quem não conhece, faz sociedade de negócios com quem não conhece, vai levar uma rasteira. Se o nó do norte está em touro, não é uma regra. Você pode fazer uma sociedade com quem você não conhece, dá muito certo, porque o sujeito tem expertise dentro daquele segmento. Mas se o nó do norte está em touro, não vai dar não, porque está pedindo calma, paciência, pode ser até que ele seja muito bom no que ele faz, mas que ele use você durante um tempo e depois se libere de você. Então, calma. Vamos saber, antes de precipitar uma crise, antes de precipitar uma ruptura, antes do vamos lá resolver logo, e antes de você abrir o corpo, abrir a mente, abrir a alma e abrir a conta bancária para fazer PJ junto com quem você não sabe quem é, o fato de ter expertise dentro do teu segmento pode fazer com que essa pessoa seja mandona na hora da sociedade, seja autoritária na hora da sociedade. Então, calma, calma, é um mantra. Aí, o que vai acontecer? Se você recortar tudo isso que eu falei, o nó do sul em escorpião vai ter uma dificuldade muito grande de saber o que é dele e o que é do outro. Será que o meu corpo é meu mesmo? Ou daquele que usou o meu corpo me seduzindo num jogo de Facebook, de Instagram? É meu corpo ou é dele? Que pediu e levou rápido? Que são os tempos que a gente vive, né? O que é meu e o que é do outro no sentido espiritual. Embarquei na onda do guru, fui para o ashram dele, paguei milhões, paguei um absurdo. A minha alma é minha ou é desse cara? Que prega o despojamento e usa brilhantes no óculos. Ou que só usa Rolex e anda de Rolls Royce. Minha alma é minha? Sei não. A gente não aprendeu a pensar sozinho, hein? A minha geração ainda aprendeu. A minha geração ainda pensa sozinha. É um exercício. É um exercício, porque a propaganda tá aí. Mas pensa sozinho. Dói. Acho que a maior solidão que existe é a solidão intelectual. Não poder dividir é pesada. Pelo menos para mim. Pelo menos quem tem o ascendente em Virgem, o meio do céu em Gêmeos. Aonde eu estava? O que é meu e o que é do outro. E aí, nos divórcios, regidos por Escorpião, o que é do João e do José numa relação homoafetiva, o que é do João e da Maria numa relação hétero, o que é da Maria e da Fernandinha numa relação homoafetiva também, né? O que é meu e o que é do outro. E aí, como é que fica, né? Por isso é que Escorpião pode ter a ver com roubo.
Você não sabe o que é teu, o que é do outro. Por isso é que Escorpião é um signo de heranças. Aquilo que é do outro veio para mim por direito. Ponto. É... Mas eu fiz uma observação num comentário que realmente você pode não herdar nada, você pode herdar dívidas, você pode herdar a vergonha do nome do pai que foi manchado por alguma besteira que ele fez na política ou nos negócios. Isso tudo é Escorpião. É 880. Ou você pode herdar muito dinheiro e ficar atrofiado se o nódulo lunar norte estiver em touro, porque você não sabe o que você faz com isso, porque você não sabe que você pode ter potência para construir a tua vida independente, tá? E aí vão surgir as superstições. Eu conheci pessoas que pagam gurus para viajarem com elas e ficarem dentro da casa delas o tempo inteiro. Elas não fazem nada. Quer dizer, para mim, isso não tem nada de espiritualidade, porque assim, você confia no guru, você não confia na vida, você confia nele. Se ele se ausentar, você não tem conexão com a vida. Eu conheci várias pessoas, pagam, o guru vai a tiracolo, vai dentro da bolsa. Isso não é conexão com a vida, isso não é caminho espiritual, isso é dependência de uma figura do pai, de uma figura da mãe, projeção do pai, projeção da mãe, que você paga, entendeu? Para ter o santo, para ter o veículo ali, como fica? O universo está te vendo, você tem proteção espiritual se você se conectar direto. Ponto. Esse é um dos resgates do século XXI. O intermediário é ótimo, mas você não precisa botar ele dentro de casa e ficar dependente dele. O intermediário, seja o padre, seja o rabino, seja o pastor, seja o pai de santo, seja a mãe de santo, dentro da messiânica e da Seishonoye, eu não sei como é que chama. Ele é ótimo, mas você não tem que pagar por ele nem ficar dependente dele, entendeu? É lógico que se você tiver um trabalho de iniciação no candomblé, na umbanda, no kardecismo, ou se você se tornar um seminarista, aí é diferente, que você tem um processo que você pediu para fazer. Você vai ter um processo de construção de uma identidade espiritual, você se comprometeu, aí é outra história. Eu estou falando de pessoas que querem rezar, que querem orar. Por exemplo, eu dou as orações para vocês, que eu pesquiso e que eu crio. Se você não tiver tempo de ler a oração, cria a tua oração com palavras tuas verdadeiras, que não precisa ser nenhum poema grandioso de Santo Agostinho, não precisa. Tua oração, teu coração aberto, meia dúzia de palavras verdadeiras, valem muito mais do que uma missa que você assiste pensando em outras coisas, com a cabeça em devaneio e achando muito chato estar ali dentro daquela igreja, entendeu? Dei uma viajada, faz mal. Até porque o que eu vou falar agora é sobre. É bom quando eu não entendo a minha própria letra, é ótimo. Paz, eu já falei, sim. Você vai buscar na análise do nódulo lunar norte, se você tiver nódulo lunar norte em touro, você vai analisar Vênus e Plutão, você vai analisar Saturno e Marte. Saturno é construtivo, tá? E Vênus é importantíssima. Plutão e Marte vão mostrar onde você pode ter excessos. Agora, Marte é dúbio também, porque Marte ajuda você a afirmar a tua identidade. Marte e Plutão eu prefiro considerar destrutivos, tem que tomar cuidado com a análise, e Saturno, Vênus construtivos. Plutão, Marte destrutivos, Vênus, Saturno construtivos. Mercúrio construtivo também, mas é dúbio. Então, por exemplo, se o nódulo lunar norte está em touro e Vênus faz conjunção com Plutão, é um reforço nessa necessidade de conjugar Escorpião e Touro. Uma vez eu li uma coisa que era o seguinte: no eixo Touro-Escorpião, você vai ter tranquilidade financeira, Touro,
conforto material e tranquilidade emocional e espiritual. Ponto. É isso, tranquilidade nos dois eixos, porque a erupção do vulcão escorpionicamente, trazendo dúvidas, trazendo um sentimento de não pertencimento, e uma inquietação e o medo, ou o desejo de casar rapidamente, seja financeiramente, sexualmente com outra pessoa, vai quebrar a tranquilidade de Touro. Então, é isso. Paz no mundo material, paz no mundo espiritual, emocional, sexual. Vida tranquila. Eu ia falar de Urano no nódo lunar norte, mas ficou 25 minutos. Eu faço outra gravação outro dia, tá bom? Obrigada.